Acho que grande parte da história humana, mitos e religiões tem sido sobre refinar nosso entendimento sobre o que não controlamos. Quando nossos ancestrais estavam sozinhos, antes de construções ou agricultura, éramos caçadores-coletores. As crianças olhavam para as mães e pais e perguntavam: o que é que faz as folhas saírem das árvores? É algo que está além do nosso controle. Eu sei que, se eu pego uma pedra, a pedra é levantada. Mas qual é o poder por trás de uma folha que sai de uma árvore todo ano? O que é esse fogo que sai de uma montanha? O que é essa água que cai do céu? Essas são coisas sobre as quais não temos controle. Então é muito natural que nossos ancestrais tenham dado personalidade a elas. É a primeira coisa que fazemos. É tanto arte e literatura quanto religião transformar essas forças em histórias. Assim, você nomeia um deus da montanha que cospe fogo, um das nuvens e trovão, outro da natureza, crescimento e colheita, e um da decadência, criando rituais a partir disso. Mas então, aos poucos, você começa a entendê-los, e cada um que você entende, o deus desaparece. E eu acho que Platão e os gregos entenderam a ideia do céu. Embora eles falassem sobre Deus e o céu, eles os conheciam exatamente como um modelo, como uma ideia. Existe um ideal ao qual nós aspiramos, e os gregos estão constantemente buscando algo melhor. Eles não acreditam. Sabe, como o romancista Simon Raven colocou, o gênio dos gregos estava nesse entendimento da escatologia, da ideia de uma vida após a morte, e foi dito por Simon, acho que o grego, que disse que qualquer pessoa que te disser que sabe o que acontece com um ser humano depois que ele morre, é um mentiroso ou um tolo. Algo simples e óbvio de se dizer. Mas os gregos tinham isso. E é misterioso para nós porque nós, tribalmente e por centenas de anos, quase 1500 anos, lutamos para ter uma ideia tão simples, honesta e aberta. Qualquer um que te diga o que acontece depois que você morre é um tolo. Eu li... Estevão, li você dizendo que devemos acreditar que não existe vida após a morte. Ah, sim, e porque viveremos uma vida muito ruim a menos que acreditemos nisso? Porque se acharmos que isso aqui é só uma preparação, exatamente. Sim, lembro de ter ficado chocado antes dele nos surpreender por outros motivos, pelo Mel Gibson. Eu sei. Ele estava sendo entrevistado nos anos 80, no auge do estrelato, quando era considerado o cara mais legal do planeta. Na verdade, eu não fazia ideia de que ele pertencia a essa seita católica bastante rigorosa na Austrália, da qual o pai dele era membro. Mas o entrevistador disse: acho que li em algum lugar, Mel, que você acredita em vida após a morte. E Mel Gibson respondeu: bem, eu sei de uma coisa com certeza. Tem que haver mais do que isso. O quê? O quê? Mesmo se você fosse apenas um cara comum, dizer: ah, sim, isso é a América. A Austrália, Europa, Distrito dos Lagos, polos, desertos, trópicos, matagais e até a galáxia. Tem a galáxia, mas com certeza tem que haver mais do que isso. Mas não só isso. Você é uma estrela que pode ter tanto sexo quanto quiser, e tanto dinheiro quanto puder pedir, e mesmo assim sente que de alguma forma não é o bastante. Você sabe, e essa ideia aqui, e claro, de todas as maneiras óbvias. A religião usa a vida após a morte e a promessa de algo melhor para fazer as pessoas aceitarem o que têm. Ainda assim, realmente acredito nisso, mesmo nos próprios termos dela. Acreditar em vida após a morte limita esta vida. É só... Você sabe, você tem que, como disse Oscar Wilde, provar o fruto de cada árvore, de cada... Tomarem... do mundo. E alguns serão amargos, outros serão viciantes demais, e assim por diante. Mas se você... Então, eu costumo dizer para pessoas religiosas, eu digo, sabe, eu diria, bem, suponha que um calvinista apareça nos portões do céu, e São Pedro diga: e aí, o que você achou da cannabis sativa, a planta? Ah, eu nunca experimentei isso. Não.
Você faz ideia de quanto esforço foi colocado para criar essa planta tão especial? Não estou dizendo que você deveria viver só disso, mas você nem sequer experimentou. E o vinho? Ah, não, não. Vinho nunca tocou meus lábios. Seu desgraçado. Você sabe o quão complexo é a uva? Única entre todas as frutas. Você não precisa adicionar açúcar para ela se transformar nessa coisa extraordinária. E você nem sequer se deu ao trabalho de experimentar. Isso é uma ideia tão extraordinária. Quero dizer, no seu leito de morte, você deveria pensar: droga, eu nunca bebi leite das axilas de uma virgem nepalesa, ou seja lá o que for. Eu nunca... Não seria essa a minha escolha, mas algumas pessoas, sabe? Eu nunca escalei o Kilimanjaro. Eu nunca... Tem tanta coisa. E você chega aos portões do paraíso e se depara com Deus, o que Stephen Fry diria para ele? Horror ou isso, né? Eu basicamente vou dizer o que é conhecido. Como a Odisseia, eu diria câncer ósseo infantil. Do que se trata isso? Como você ousa? Como você ousa criar um mundo em que existe tanta miséria que não é nossa culpa? Isso não está certo. É absolutamente maligno. Por que eu deveria respeitar um Deus caprichoso, mesquinho e estúpido, que cria um mundo tão cheio de injustiça e dor? É isso que eu diria. E você acha que vai entrar? Não, mas eu não gostaria de entrar. Eu não gostaria de entrar nos termos dele. Eles estão errados. Agora, se eu morresse e fosse Plutão, Hades, e se fossem os 12 deuses gregos, então eu teria mais conversa com isso, porque os gregos não fingiam não ser humanos em seus apetites, em seu capricho e em sua irracionalidade. Eles não se apresentavam como sendo oniscientes, todos sábios. Todo bondoso, todo benevolente, porque o Deus que criou este universo, se foi criado por um Deus, é bastante claro. Um maníaco, um completo maníaco, totalmente egoísta, totalmente... Temos que passar a vida de joelhos, agradecendo a ele? Que tipo de Deus faria isso? Sim, o mundo é muito esplêndido, mas também tem insetos cujo ciclo de vida inteiro é se enterrar nos olhos das crianças e deixá-las cegas. Eles comem de dentro para fora dos olhos. Por quê? Por que fez isso com a gente? Poderia ter criado algo onde isso não existisse. Isso simplesmente não é aceitável. Então, você sabe, o ateísmo não é só sobre eles não acreditarem que existe um Deus, mas, partindo do pressuposto de que existe um, que tipo de Deus seria? Fica perfeitamente claro que ele é monstruoso, absolutamente monstruoso, e não merece respeito algum. No momento em que você o banir, a vida se tornará mais simples, mais pura, mais limpa, mais digna de ser vivida. Na minha opinião, só dizendo, se existe um Deus amoroso, como é que crianças têm câncer nos ossos? Me responda então, é simples assim. Não é? Não é. Um jogo. Não estou tentando ser engraçado, mas como alguém pode dizer que existe um Deus amoroso que dá câncer ósseo a crianças para que sofram e morram? Dizer que é para levá-las ao céu é absurdo. Isso não pode ser verdade. Há coisas que a ciência não explica. Mas se você decidir acreditar na ciência, precisa aceitar o único grande milagre do início, o Big Bang. Bang, existe? Nenhuma dúvida sobre o que aconteceu antes, mas... Esse é exatamente o meu ponto. O que aconteceu antes de Deus, então, é exatamente o mesmo argumento. Isso não faz sentido. Essa lógica básica desmonta o argumento de Russell de imediato. Sim, claro. Tem essa coisa fraca que dizem que a ciência não sabe tudo. E a suposição, portanto, é que você pode então prosseguir como se o que você disse fosse que a ciência não sabe nada. Tudo bem, nenhum cientista vivo diz que a ciência sabe tudo. Qualquer cientista ficaria muito desapontado se achassem que a ciência chegou ao fim, que o último cálculo e a compreensão final do universo já foram alcançados. Quero dizer, olhe para o grande colisor de Hadrons. Eles estão todos extremamente empolgados com a possibilidade de que o campo do bóson de Higgs não seja descoberto, que não seja comprovado. E então o modelo padrão terá que ser totalmente reescrito, e isso será algo emocionante para os cientistas. Se quiser saber o que um cientista costuma dizer, eu não sei. Essa é basicamente a ferramenta da ciência: pegar a sua ignorância e tentar descobrir. É simples assim, o prazer de descobrir as coisas, como Richard Feynman chamou. Como seres humanos, não passamos o tempo todo
exceto se formos cientistas, apenas descobrindo coisas. Vivemos, amamos, erramos e questionamos por que isso ocorre conosco de forma metafísica, emocional, moral, social e sexual. Temos várias preocupações e medos sobre a vida no universo, e a ciência não explica tudo, nem afirma isso. Porém, isso não prova que o Gênesis seja verdadeiro ou que muçulmanos sunitas ou xiitas estejam certos em seus conflitos, nem que hindus estejam certos ao atacar muçulmanos na Índia. O fato da ciência não saber tudo não justifica essas ações. A ciência não sabe tudo, então vou impor minha religião a você e controlar como as mulheres se vestem e se podem estudar. Como isso faz sentido?